Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Senhora e Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Como tantas vezes sucede entre nós, seja na vida política em geral, seja na vida parlamentar em particular, o acessório torna-se no verdadeiro centro do debate e o essencial vê-se relegado, na melhor das hipóteses, para a segunda ou terceira linha das atenções. A iniciativa que agora debatemos é disso prova evidente. E, no entanto, a matéria que aborda é essencial para o futuro das Forças Armadas Portuguesas e, consequentemente, para a defesa do interesse nacional. Permitam-me, por isso, que, antes do mais, aqui deixe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e na sequência do que já foi feito pelo meu colega Marco António Costa, uma nota de admiração e respeito pelas nossas Forças Armadas. Desde logo pelo papel que historicamente cumpriram e continuarão a assumir de garantes da independência nacional, mas também pelo seu contributo determinante em dois outros planos: no apoio às populações, quer no continente, quer nas regiões autónomas, com destaque para o combate aos incêndios florestais e para a busca e salvamento; nas missões internacionais, em que, com o seu desempenho, elevam bem alto o nome de Portugal, como é hoje bem visível, por exemplo, na República Centro-Africana ou no Mediterrâneo. Mas uma segunda nota se justifica, esta já não dirigida à instituição, mas a todos quantos nela servem, para deixar uma palavra de reconhecimento e de agradecimento sinceros pela forma abnegada como desempenham o seu papel, muitas vezes com limitados recursos, mas sempre com o objetivo de cumprir com honra e determinação as tarefas que lhes são cometidas. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, por razões de ordem diversa, a Lei de Programação Militar não é uma lei qualquer. No plano material, porque tem por objeto a definição e calendarização do investimento público em matéria de armamento e equipamento das Forças Armadas. No plano temporal, porque integra um conjunto de opções que, precisamente pela sua natureza estruturante, se destina a vigorar por um período de 12 anos, sem prejuízo, naturalmente, das revisões que possa ser objeto. No plano político, porque a própria Constituição quis qualificá-la como lei orgânica, impondo-lhe assim requisitos de aprovação mais exigentes do que aqueles a que estão subordinados às leis ordinárias. Neste contexto, justifica-se que se recorde o histórico que subjaz a este debate, isto é, o extenso e bem estruturado processo de reformas levado a cabo pelo anterior Governo. Um processo que se iniciou com a aprovação da Reforma Defesa 2020, que se consubstanciou depois na revisão de todos os documentos estruturantes da Defesa Nacional, incluindo em 2015 a Lei de Programação Militar, e que, nunca é demais recordá-lo, teve lugar num período de grandes constrangimentos orçamentais por força da desastrosa herança deixada pelo Governo Socialista. Constrangimentos que, naturalmente, não poderiam deixar de afetar as nossas Forças Armadas, obrigando-a a apelar à sua capacidade de fazer muito com recursos mais limitados e à revisão e eliminação de alguns dos programas então previstos. Ainda assim, num trabalho conjunto com as chefias militares, foram à época definidas prioridades para a modernização e equipamento das nossas Forças Armadas, em maior consonância com o interesse estratégico de defesa nacional, prioridades que, a nosso ver, não sofreram alterações significativas. Por isso mesmo, queremos que a proposta de revisão da LPM, reconhecendo implicitamente o acerto das reformas feitas pelo anterior Governo, acaba por se revelar em muitos aspectos como de continuidade relativamente às decisões assumidas em 2015. Conclusão consolidada, de resto, pelo facto de 2/3 do seu valor total serem destinados a prosseguir os programas e investimentos desenvolvidos ao longo dos últimos anos. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, porque o PSD faz da oposição responsável uma prática e não uma mera proclamação, quero destacar o acerto da formalização normativa nesta proposta de aspectos como a interoperabilidade, a flexibilidade e a adaptabilidade, os procedimentos de contratação no âmbito de iniciativas multilaterais e bilaterais ou o duplo uso das capacidades militares em ordem a reforçar o apoio das Forças Armadas em missões de cariz civil. Ao mesmo tempo, porém, não podemos deixar de apontar algumas preocupações que a proposta do Governo suscita em aspectos centrais. Antes do mais, a substituição das aeronaves C-130. Necessidade que se impõe há vários anos, tendo em conta a sua importância estratégica, não apenas para as Forças Armadas, mas para o país no seu todo, a opção pelo projeto do KC-390 iria resolver em definitivo a questão. Eis não quando, na passada semana, em audição aqui realizada, o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea deixou pela primeira vez a indicação de que Portugal poderia abandonar este programa face ao aumento dos encargos. E sublinhou, inclusive, que a Força Aérea estaria já, como é seu dever, a ponderar outras alternativas. Assim, e uma vez que o Governo não o fez pela sua própria iniciativa, o Grupo Parlamentar do PSD insiste na necessidade de obter os esclarecimentos que são devidos. Confirma-se que a Embraer está a aumentar o custo das aeronaves? O que justifica essa atitude? Que outras alternativas estão a ser ponderadas pelo Governo? Ao mesmo tempo, é determinante avaliar as implicações que o valor de 827 milhões alocado ao KC-390 poderá trazer para outros programas da Força Aérea, em particular a modernização dos F-16,
com o que isso pode significar em termos da afetação da nossa capacidade de participação em missões internacionais. No que diz respeito ao Exército, é importante obter esclarecimentos adicionais sobre aspectos como o adiamento dos investimentos no que toca às capacidades médias, como é o caso da modernização das viaturas Pandur, as dificuldades que poderão surgir no que respeita ao cumprimento das nossas obrigações em matéria de segurança cooperativa ou as limitações em termos de desenvolvimento de meios tecnológicos. Uma nota ainda acerca de notícias recentes que deram conta da alteração dos requisitos do concurso de aquisição da arma ligeira para o Exército e de que estaria a ser equacionada a possibilidade de substituir a G3 como arma em uso apenas num país NATO. O que tem o Governo a dizer-nos sobre isto e que impacto poderá ter essa mudança de orientação num concurso que tem um valor de 42,8 milhões de euros. Por fim, no que tem a ver com a Marinha, a proposta inscreve verbas para 6 novos patrulhas oceânicos, para um novo reabastecedor e para um meio inédito em Portugal, o navio polivalente logístico, opção que, curiosamente, foi a razão invocada pelo Partido Socialista em 2015, para se abster na votação da atual Lei de Programação Militar. Se, como esperamos, tais programas passarem pelo reforço da intervenção da indústria nacional, dentro do respeito, como é óbvio, pelas leis da concorrência, ratificará uma vez mais que a decisão tomada pelo Executivo anterior de salvar a construção naval em Viana do Castelo foi a mais acertada, apesar de ter sido tão criticada pelas forças políticas que hoje integram ou que hoje suportam a atual solução governativa. Referência especial é devida, contudo, à questão das fragatas. O Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada deu-nos conta ontem que a proposta contempla o programa de aquisição de novas fragatas destinadas a substituir a classe Vasco da Gama. É uma decisão que vai ao encontro da posição defendida pelo PSD, embora, numa lógica tipicamente socialista, seja remetida para o último quadriênio de aplicação da lei, algo que constitui, de resto, uma infeliz e injustificável constante da proposta. Empurrar para o futuro. Assumida nestes termos, tal opção significa, porém, que Portugal vai, por um longo período de tempo, ficar limitado, na melhor das hipóteses, à utilização simultânea das duas fragatas da classe Bartolomeu Dias em cenários de mais elevada intensidade ou de maior exigência. Considera o Governo que essa situação é compatível com o interesse nacional e com a capacidade para assumir as nossas obrigações em termos de defesa da soberania e do cumprimento das nossas obrigações internacionais? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em 2015 o PS não descansou enquanto não encontrou qualquer argumento que lhe permitisse não votar favoravelmente a revisão da LPM, criticando até soluções à época inovadoras, mas que agora são mantidas no texto da proposta que o seu Governo apresenta. O PSD, pelo seu lado, no Governo como na oposição, guia-se pela coerência e pela responsabilidade. Por isso, renovamos a nossa disponibilidade para, no respeito pelos princípios que nos conduzem e pelas opções de política concreta que defendemos, contribuir para construir um consenso alargado nas matérias de defesa nacional. E em lógica consequência, vou terminar já, Sr. Presidente, e em lógica consequência dessa postura, iremos, em sede especializar, trabalhar com o Governo e todas as forças políticas no sentido de melhorar a proposta que o Governo nos apresenta para a revisão da LPM, vendo nomeadamente esclarecidas as questões que aqui lhe deixei. Porque, como sempre, o nosso objetivo é assegurar às Forças Armadas as melhores condições possíveis para o cumprimento das missões que lhe são atribuídas em nome do interesse estratégico de Portugal. Disse.